De hoje vai ser massa, como eu falei, a gente vai falar sobre como governar a nossa vida. Então, você conhece alguém, né, que é muito influenciável pelos outros, alguém que que tem muito medo de dizer não para as pessoas. Essa live hoje vai ser para esse tipo de pessoa. Então, se você conhece alguém, pega aqui o aviãozinho, compartilha com essa pessoa, que a gente vai falar de muito conteúdo top aqui hoje. Perfeito? Então vamos lá, vamos aquecendo enquanto o pessoal chega, né? Então a primeira coisa que a gente tem que saber, né, sobre governar a nossa vida é que todos nós temos que entender os nossos territórios. Ou seja, dentro da minha vida, quais são os territórios que são meus, né? Porque a partir do momento que você entende que toda pessoa vai governar um território na vida dela, isso já te ajuda a entender o que você precisa fazer, né? Pois é, Celinha, tô aqui bebendo minha água para fechar minha conta do dia. E era pra ter terminado 7 horas, mas não deu tempo. Vamos lá. Então, a primeira coisa é isso, que todo governante tem um território. Então, ou seja, primeiro eu preciso entender quais são os territórios da minha vida. E isso é muito importante, porque à medida que a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo essas habilidades. Algumas pessoas mais, outras menos. E o primeiro território que um governante começa a desenvolver é aqui, ó, na nossa cabeça. Por quê? Porque quando a gente é pequeno, a gente não sabe falar. Então o que a gente faz? Chora. A gente não sabe fazer cocô. Faz nas calças. Faz xixi nas calças. Então a partir do momento que você vai criando capacidade cognitiva e dominando a tua mente, você vai começando a governar você mesmo. Então a melhor forma de você ser um grande governante é governando a si mesmo. E a primeira forma de governar você mesmo é aqui, ó, governar a tua mente. E isso é muito importante. Por quê? Porque a partir do momento que você consegue governar a si mesmo, você vai desenvolver habilidades que vão te fazer governar sobre outras pessoas. Olha que interessante. E quando a gente segue esse princípio, quando eu controlo minha mente, eu controlo o meu corpo. Porque se minha mente governa sobre o meu corpo, eu consigo chegar onde eu quero. Então, ou seja, quantas vezes você fala assim, rapaz, é impossível, eu não consigo levantar esse peso. Mas quando tua mente ela é trabalhada para isso, você consegue levantar o peso. Então, ou seja, todas as vezes que você treina a tua mente, você está ficando mais forte para governar. E olha que interessante. E aí, entre algumas coisas que eu tenho feito na minha vida, né, e que quem já me segue aqui, que está frequentando aqui meu Instagram, que segue aqui todos os dias, está vendo. Então, a primeira coisa que eu aprendi, né, nesses últimos 6 meses aí, é que para que eu consiga governar mais as minhas empresas, a minha casa, a minha família, eu preciso primeiro dominar sobre a minha mente. E eu falei na live passada e falei na retrasada, né, que a nossa mente ela é a maior sabotadora do nosso sucesso. Por quê? Porque a nossa mente ela sempre vai buscar não gastar energia. Falei muito disso na live anterior. Então, ou seja, se tua mente ela sempre vai tender a te impedir de gastar energia, e se você não aprende a condicionar ela a viver no desconforto, ela vai te prejudicar nesse autogoverno. Então, como é que eu posso fazer, Rafael, para treinar a minha mente para ser um governador da minha própria mente? Olha que doideira. É você começar a construir o desconforto dentro da tua mente. E tornar esse desconforto tão confortável que você consegue lidar nas situações que são a seu favor e situações que não te favorecem. Pega isso aqui. Isso aqui é ouro. É só para a gente aquecer. Aqui é só aquecimento da live. Mas eu quero que vocês vão construindo uma trilha dentro da tua cabeça para que tu comece a entender o que eu estou falando. E aonde é que eu quero chegar com essa live de hoje. Perfeito? Então, partindo do pressuposto que minha mente sempre quer poupar energia, eu preciso treinar a minha mente para que ela entenda que ela precisa gastar energia para que assim eu consiga governar as minhas ações. Então, como é que eu faço isso, Rafael? Me ensina, velho. Me ajuda. Como é que você tem feito para conseguir governar a tua mente? Primeira coisa, construir situações desconfortáveis na tua vida e aprender a lidar com as situações desconfortáveis. Eu sempre uso algumas frases dessas e uma das frases que eu gosto de utilizar de vez em quando, e eu trago aqui para vocês, é tornar o desconforto confortável. Talvez quem pega essa frase não entende, mas na live hoje você vai começar a entender e vai começar a entender o sentido disso que eu estou falando. Por quê? Porque vamos lá.
Eu tava mais ou menos, vamos tá aí, uns 90 dias, me deixando levar por algumas coisas confortáveis. Por exemplo, minha mãe sempre faz bolo, né? E para quem é meu paciente, quem já foi lá na clínica, todos os dias, quase toda semana o bolo é diferente. E eu tava me pegando todo dia comendo bolo recheado. Domingo, bolo recheado na casa de minha mãe. Saía para jantar, sobremesa. E eu vi que eu tava ficando dependente do açúcar. Então, ou seja, eu tava comendo açúcar direto. Todo dia eu comia um doce, comia um brigadeiro. Aí eu falei, peraí, não é por aí. Então, se isso tá me deixando viciado, eu vou mostrar pro meu cérebro que eu posso bloquear isso aí, eu posso controlar isso aí. E aí eu comecei o desafio 30 dias sem açúcar. Só que quando eu comecei a ver que eu conseguia controlar meu cérebro, eu falei, peraí, tá muito fácil isso. Deixa eu voltar para 60 dias. Aí, pronto, desafio 60 dias. E aí no último domingo, né, eu tinha completado o desafio uns 7 dias antes, eu me policiei, eu me peguei comendo doce de novo. Já tinha passado 60 dias, tinha mostrado para o meu cérebro que quem manda, quem governa o meu cérebro sou eu. E aí eu me peguei e falei assim, pô, bicho, se foi tão fácil para mim 60 dias, eu vou jogar até o final do ano. E aí eu vou falar daqui a pouquinho sobre as pessoas que você leva junto com você. E uma pessoa próxima a mim falou assim, pô, velho, vamos até o final do ano também. E essa pessoa levou Mônica, levou minha mãe, levou todo mundo. E a gente traçou que eu vou ficar zero açúcar até dia 24 de dezembro, ponto final. E eu não estou perguntando ao meu cérebro se ele vai sofrer com isso. Eu estou avisando a ele que até dia 24 de dezembro eu não vou colocar uma pitada de açúcar na minha boca. De açúcar refinado, claro, né? Porque a fruta tem açúcar. Beleza? Então isso é muito importante. Então assim, eu condicionei meu cérebro a isso. Eu falei assim, ó, você precisa entender que quem manda aí dentro sou eu. E Ali que entrou aí agora, não sei se ela vai ficar, porque ela é enrolada, ela entra aqui só para dar um H. Eu fiz Yali entrar no ambiente, Mônica entrou no ambiente e a gente está trabalhando Val para isso. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa importância das pessoas que você consegue trazer junto com você. Perfeito? Então isso é uma das coisas que eu estou compartilhando com vocês, né? E estou batendo muito nessa tecla aqui na internet, porque eu conseguindo mostrar a vocês que eu faço, e vocês que muitos, né, seguem as coisas que eu faço, muita gente está entrando na onda. Mas eu quero que você entenda que não é sobre ficar sem comer açúcar. Ficar sem comer açúcar é muito superficial. O que eu quero que você entenda é que com essa estratégia eu estou te ensinando a governar a tua mente. É começar a mostrar para a tua mente que você tem controle sobre ela. E com isso você se transformar em uma pessoa que não age por impulso. Com isso você está se transformando em uma pessoa que não deixa o teu carnal tomar as tuas decisões. Isso é muito importante. E quando você começa a entender o que está por trás desse zero açúcar, você começa a entender um novo sentido do motivo de não comer açúcar. Eu estou te dando um exemplo. E aí, além desse, eu fiquei todo no desafio 30 dias sem álcool. Então, ou seja, por quê? Porque eu estou construindo dentro da minha cabeça o desconforto o tempo inteiro. Eu quero que minha mente ela se habitue a isso. Que ela entenda que eu consigo controlar desejos que eu tenho ao longo do meu dia. E quanto mais você trabalha isso e quanto mais você se coloca à prova, ou seja, quanto mais você vive esse desconforto, mais controle mental você tem. Quanto maior a tua capacidade de governar a tua mente. E isso é muito doido. Por quê, gente? Porque quando você trabalha isso de forma continuada, você se transforma em uma pessoa, outro nível de pessoa. E eu estou dizendo porque eu vivo o que eu estou falando para vocês. Então eu não estou aqui falando da boca para fora. Eu estou te mostrando o que eu estou fazendo e o resultado que eu estou tendo disso. Então, com isso, eu estou condicionando meu cérebro a dizer que eu que mando nele. Eu estou condicionando meu cérebro a entender que eu tenho capacidade de governar as minhas ações. E isso impacta diretamente no homem que eu me transformo. Isso impacta diretamente no líder que eu sou da minha equipe. Isso impacta diretamente de como eu vou lidar com meu filho. Isso impacta diretamente na segurança que eu passo para vocês aqui através da internet. Isso impacta diretamente na segurança que eu passo na minha consulta. Isso impacta diretamente no tipo de mentor que eu sou para os meus mentorados médicos. Olha que interessante. Terezinha botou ali como é que faz para o vício do cigarro. É simples, parando de fumar. É fácil? Não, nada é fácil. Lembra, o teu cérebro vai te condicionar para ser as coisas que são instintivas. E se você consegue pegar o maior desafio que você tem, talvez para você seja fumar, parar de cigarro, e separa, você está mostrando para o teu cérebro que você tem controle, que você consegue governar os teus desejos.
que você consegue ter controle sobre coisas que você achava que não conseguia controlar. Só que quando Terezinha chega e para de fumar, o que está acontecendo com Terezinha? Ela está se transformando em uma outra mulher. Ela está mostrando para ela que mesmo algo que é um desejo que ela tem, algo que é um vício que ela tem, ela está se transformando em uma outra pessoa. E isso vai impactar na forma como Terezinha vai ser em casa. Isso vai impactar na forma como Terezinha vai ser na vida dela. Como é que ela vai lidar com o marido dela, com os filhos dela. Então não é sobre querer. É você entender que você precisa parar de fumar. Porque o impacto do cigarro na tua vida vai além do ato de fumar. Isso vai melhorar a tua saúde. Isso vai melhorar a tua forma que tu vai ter o controle da tua mente. Depois disso, Terezinha, você vai romper vários bloqueios da tua vida. Bloqueio de indecisão, bloqueio de medo de se arriscar. Então, quando você começa a trabalhar sobre os teus vícios, você está trabalhando a tua mente para condicionar ela a entender que o desconforto é necessário para o crescimento. Mônica botou assim, ó, pensa, eu vou fazer isso para aproximar ou me afastar do meu propósito? Exatamente, Mônica. Então, a pergunta que, indo mais além do que a Mônica falou, você quer viver mais ou quer viver menos? Porque o cigarro vai impactar diretamente no teu tempo de vida. Se você continua fumando, você vai morrer mais cedo. Então aqui a gente está falando inclusive do teu tempo de vida. Então é fácil? Não, nada é fácil. Assim como a gente sai da barriga da mãe da gente, não é fácil. Só que é uma transformação, eu já falei disso. Quando você sai da barriga da tua mãe quando você nasce, você tem duas opções. Ou você respira para mudar e sobreviver em um novo ambiente, ou você não respira e você morre. Então, ou seja, a gente passa por desconforto desde o momento do nascimento. Então, quando a gente nasce, a gente passa desconforto. Só que a gente esquece disso no meio do percurso. E a gente quer sempre buscar o conforto. E por buscar o conforto, você vira uma pessoa medrosa. Por buscar o conforto, você vira uma pessoa que não consegue se arriscar e prosperar na tua vida. Se você quer viver no desconforto, você deixa de crescer como pessoa. Só que quando você entende o quanto o desconforto ele é importante para o teu crescimento, você lembra lá do dia que você nasceu. Foi extremamente desconfortável sair da barriga da mãe da gente. Mas se a gente não tivesse saído e passado por esse desconforto, jamais seríamos o que a gente é hoje. Só que no meio do percurso a gente vai virando uma pessoa medrosa, uma pessoa sem confiança. O que eu quero trazer com essa live de hoje é te mostrar que você pode, assim como você conseguiu sair da barriga da tua mãe e passar por aquela transformação que não tem volta. Quando você sai da barriga da mãe, você vai passar por um desconforto que não tem como voltar mais. Ou você respira, ou você morre. A mesma coisa aqui. Ou você para e fala assim, eu consigo governar minha mente e eu vou pegar situações que eu acho que eu não consigo controlar e vou me colocar à prova. Você se transforma em outra pessoa. Olha que doido. Só que quando eu fico, como eu estou sem comer açúcar, eu estou mostrando para minha mente, primeiro, que eu mando nela, primeiro, que eu sou uma pessoa de palavra e que eu cumpro com o que eu falo. Mas eu não estou falando isso para vocês, estou falando isso para mim. Porque o principal ponto para você ser um líder, ser um governante da tua vida, é você governar a si mesmo primeiro. Perfeito? Mary botou aqui, venham tentando parar de comer doce. Imagina quem quer parar cigarro. Pois é, Mary, mas não é venham tentando. É falar assim, ó, eu vou parar. Não tem conversa de eu tentar. Porque quando você fala que vai tentar, você já tá fadado a perder. Então fala assim, ó, eu vou parar. Eu vou dizer pra vocês, o açúcar foi assim. Eu não queria tomar café com leite, eu só tomava café com leite. Teve um dia que eu tava sentado, minha secretária tava aqui, eu falei com ela assim, ó, a partir de hoje não bota mais leite. Eu não tomo mais leite. E foi decisão tomada. Eu não falei assim, amanhã, domingo, segunda-feira eu paro. Não, eu falei agora. Eu lembro desse dia, eu tava tomando café. Eu falei assim, não precisa botar mais leite. A partir de hoje eu não tomo mais leite no café. Assim como foi com o açúcar, assim como foi com a bebida. Eu fui para São Paulo e eu tava voltando no avião com o Carla. A Carla falou assim, rapaz, vamos fazer uma desintoxicação aqui. Eu falei, bora, vamos ficar 30 dias sem álcool. Pronto, eu tô honrando aqui os 30 dias sem álcool. Você acha que eu não tenho vontade de sexta-feira de tomar um vinhozinho? Eu adoro tomar vinho. Mas eu quero mostrar pro meu cérebro o tempo inteiro e falar assim, ó, quem manda aqui sou eu. E na hora que eu digo, tá dito. Então, vocês têm que aprender a condicionar desse jeito. Não é aprender a criar um jeitinho, eu vou tentar. Não, eu vou parar, hoje acabou a conversa. E mostra pro teu cérebro que você vai chegar lá. E ponto final. Então escreve aí, Mary, eu vou parar a partir de agora de usar açúcar e vou ficar até dia 24 de dezembro junto com o Rafael e todo mundo que está entrando junto. Então digita aqui, eu vou. Ponto. E está decidido.
Agora, se você fala, eu vou tentar, esquece, você não vai conseguir. Então, escreve aí, eu paro a partir de agora de comer açúcar até dia 24 de dezembro, ponto. E assuma esse compromisso social, porque a partir daí não é mais com você, é sobre todo mundo que está assistindo aqui. Perfeito? Então, Terezinha falou aqui, eu vou. Já bota assim, ó, eu parei, ponto final. E mostra pro teu cérebro todos os dias, e te digo, Terezinha, não vai ser fácil. Assim como sair da barriga da tua mãe não foi fácil. Mas você conseguiu, você tá vivo aqui até hoje. Então aqui, ó, o Meire falou, eu vou parar a partir de hoje, show! E eu vou estar aqui todo domingo te incentivando, e a semana inteira. Compartilhando com você, que pra mim também não é fácil. Perfeito? Então é sobre isso. O objetivo dessas lives exatamente é transformar a tua mente. Para que você consiga ser um governante. Governante da tua vida. Perfeito? Porque se você governa a tua vida, meu amigo, você governa tudo que você quer na tua vida. Perfeito? Então esse é o primeiro ponto para a gente começar a aquecer. Então quando você governa a tua mente, e Terezinha, não é sobre açúcar, no teu caso é cigarro. E se você quiser ir no açúcar, aí sim você vai virar uma outra mulher. Perfeito? Mas vá por partes. Tira o cigarro e vai tirando, e vai tirando, e vai mostrando o teu cérebro. Eu mando aqui. Eu mando aqui. Eu tô na luta para conseguir tirar o açúcar. Não é estar na luta. Ele fala assim, eu tirei o açúcar a partir de agora. Escreve aí, Sirlene. Eu tiro o açúcar a partir de agora e acabou a conversa. Ponto. Mary falou isso aí, Mary já mudou a narrativa dela. Falou que a partir de hoje ela não vai comer mais açúcar. Então é sobre isso. É aqui, ó, a mente. A mente, ela precisa ouvir você falar. Quando você fala que tá tentando conseguir, você já mostrou pra tua mente que você perdeu. Mas se você fala assim, ó, eu paro a partir de agora, acabou a conversa. Acontece que um médico me falou que não pode tirar o cigarro. Pois é, sempre a gente vai tentar achar uma desculpa de alguém. Entenda, não tem essa. É você, é sobre você. Ninguém me falou assim, ó, tenta tirar o açúcar. Eu falei, não, eu vou tirar o açúcar. Eu vou tirar o leite, acabou a conversa. E mais uma vez, não é sobre açúcar, não é sobre o leite. É sobre governar a minha mente. É sobre governar a minha mente. Então a gente sempre quer buscar em alguém para justificar o nosso fracasso. Esquece isso. O fracasso é seu. O sucesso é seu. A decisão é sua. Então quando você toma uma decisão, é uma decisão de transformação. Acabou, eu não vou fazer isso e ponto. Não é amanhã, não é a partir de semana que vem. Então é sobre isso. Quando você diz para você mesmo que você consegue, acabou, não tem quem diga. Ninguém vai conseguir te perder. Perfeito? Então quando você consegue conservar a tua mente, você vem e controla o seu corpo, na consequência você controla a sua casa, você controla a sua empresa, então é um efeito em cadeia. Mas para que esse efeito em cadeia aconteça, você precisa primeiro controlar você. Perfeito? Então isso é o primeiro passo para você governar a sua vida. Perfeito? Ponto. Show. Começamos aquecendo aqui. Agora vamos entrar na live. Beleza? Então a primeira forma, o primeiro ponto dessa live aqui hoje, ó, é a primeira característica de quem consegue governar é pensar. Porque eu tô puxando você pro pensamento. Então quando a Terezinha falou para mim assim, pô, eu tô tentando parar de fumar. Eu tô tentando porque um médico falou que não pode parar de vez. Não, mas eu tô te falando que eu sou médico. Você pode e você deve fazer isso. E deve fazer isso hoje, não é amanhã. Então, só que se a gente não para pensar nas consequências das nossas decisões, a gente começa a se sabotar. Aí fala assim, porra, bicho, eu vou tentar. Semana que vem eu consigo. Ah, mas esse final de semana eu saio com o pessoal e o pessoal me chamou pra beber, então eu vou beber. Não, então não ande com aquelas pessoas. E a gente vai falar disso daqui a pouco. Perfeito? Então isso aqui é para aquecer o início da live. Então agora vamos começar a live. Perfeito? Então a primeira coisa é entender que você precisa governar a tua vida. Rafael, e como é que eu faço? Duas coisas importantes vão te ajudar nisso. Primeiro, que você precisa comprar competências para isso. O que eu estou te dizendo? Comprar competências é o quê? É acessar pessoas que te permitam entender esse processo. Então, nesse momento, você está pagando para mim com o teu tempo. Então, o fato de você estar aqui me assistindo, você está pagando para ter acesso a essa competência. Então, nesse momento, eu estou sendo o teu mentor. Eu estou te mostrando como é que você consegue governar a tua vida. E nesse caso, eu não estou te cobrando dinheiro, eu estou te cobrando o teu tempo. O teu tempo para estar aqui comigo, acessando isso que eu estou te mostrando. Então, a primeira coisa, para mim ser o governante da minha vida, é comprar competências de alguém que as tem. Por isso você tem que escolher teus mentores.
Por isso que você precisa encontrar os teus mentores. E aqui eu já falei algumas vezes isso, eu vou repetir aqui. Quais são as 3 características de um mentor? Como é que eu sei quem é a pessoa que eu tenho que escolher como mentor? Primeira coisa, essa pessoa chegou aonde você quer chegar? Segundo, essa pessoa tem um método para replicar para você? Terceiro, essa pessoa está disposta a te ajudar nesse processo? Então aqui eu estou te mostrando que eu faço. Então quando eu chego para você e falo com você que é importante você parar de comer açúcar para você controlar a tua mente, eu estou mostrando que eu estou fazendo. E o método que eu estou te mostrando é que você entenda que não é sobre o açúcar, é sobre o impacto que tu vai causar na tua mente, sobre o controle de algo que você deseja. Então isso é um método. E terceiro, eu estou disposto a te ajudar, porque eu estou aqui todo domingo às 20h45 te ajudando. Perfeito? Então você está pagando para mim através do teu tempo. O teu tempo que tu está aqui me assistindo, você está pagando para mim, para acessar as competências que eu estou compartilhando para vocês. Perfeito? Mas você pode acessar. Rafael, eu quero acessar mais. Então aí você tem que pagar. Você vai tem médicos que me pagam para acessar o que eu faço. Para acessar o meu método de ser médico. A minha forma de lidar. A minha forma de passar segurança para o meu paciente. A forma de fazer o meu paciente me encontrar. Então esses médicos, eles pagam com dinheiro o acesso para essas competências. Perfeito? A segunda forma é limar as habilidades. O que é limar as habilidades, Rafael? É entender que eu preciso continuar melhorando. Ou seja, que eu não posso parar. Hoje eu falei com uma aluna minha, ela começou a ter muito resultado e eu senti que ela relaxou. Então você não pode achar que você já está bom. Porque se você parar de fazer o que você faz hoje, você cai de novo. É a mesma coisa. Não é porque eu fiz um desafio açúcar que eu vou voltar comendo o dobro do açúcar. Eu entender o impacto que aquilo causou na minha vida e entender que eu preciso continuar aquilo. Então não quer dizer que eu vou parar, nunca mais eu vou comer uma sobremesa, nunca mais eu vou comer um bolo. Não. Primeiro eu preciso mostrar pra mim que eu consigo. E depois, só que quando isso acontece, você vai ver a mudança no teu corpo. O meu corpo ele mudou completamente depois que eu tirei o açúcar. Então hoje quando eu vou, lá em 24 de dezembro, quando eu resolver comer, eu vou ter um nível de consciência porque eu experimentei o resultado da ausência de açúcar na minha vida. E hoje eu vou escolher de forma seletiva o momento que eu vou comer açúcar. Perfeito? Então primeiro você precisa mostrar para você. Lari botou aí, muda o corpo e muda a mente. Exatamente. Você muda a tua mente porque você condicionou ela a mostrar que você manda. E segundo, o efeito do açúcar no teu corpo é danoso. Você fica completamente inflamado. Perfeito? Então, 2 ferramentas para te ajudar a governar a sua própria vida é comprar competências. Estar na live do programa Mentalidade, domingo às 20h45, Rafael, é comprar essas competências. Comprar através do tempo que eu estou me disponibilizando para estar aqui assistindo. Segundo, entender que você precisa limar suas habilidades, ou seja, lapidar as habilidades. Olha lá, eu fiz o desafio de 60 dias, eu achei fácil demais, eu falei, vamos mais um pouquinho. Eu preciso lapidar para certificar de que está sendo possível para mim. Como eu falei com Terezinha aqui, Terezinha está tentando parar de fumar. Eu falei, tira a palavra tentando, eu falei assim, a partir de hoje eu paro de fumar. Mary falou, também estou tentando parar de comer açúcar, mas está difícil. Não é tentando, eu paro de comer açúcar a partir de hoje. E Mary chegou aqui e escreveu, a partir de hoje eu paro. Tá aqui, eu vou pegar a frase dela que ela botou aqui na estante. Deixa eu ver o que a Mary escreveu aqui, ó. Miri botou aqui, Fernando. Deixa eu ver exatamente o que Miri escreveu aqui, ó. Pra ela não esquecer no meio do caminho. Ai, cara. Também amo café com açúcar. Cadê o que Miri escreveu? Acho que Miri escreveu alguma coisa aí que é parar. Já tá aqui certificado. Perfeito? Então, ótimo. Então, 2 formas, para aprender isso. E em cima disso, eu quero trazer algumas coisas importantes. Então, a primeira coisa, você precisa vender a tua proposta. Ou seja, quando eu mostro para vocês isso, eu estou mostrando que eu sou uma pessoa confiável. Então, eu estou vendendo quem eu sou. Porque se eu chego para vocês e falo assim, eu vou ficar 60 dias sem açúcar e fico, eu estou mostrando que eu sou uma pessoa, para mim, que eu sou uma pessoa confiável e para você que me assiste está entendendo o quanto deve confiar em mim. Se eu chego e falo que eu vou ficar 30 dias sem beber álcool e fico 30 dias sem beber álcool, eu estou mostrando para mim que eu sou uma pessoa de confiança. Eu estou mostrando para o meu cérebro que ele pode confiar em mim. Porque eu honro com o que eu falo. E isso transmite na minha narrativa e na forma como eu me comunico com as pessoas.
Isso transmite confiança. E isso você já começa a ir para um próximo nível. Que é, após ter o governo sobre a tua mente e o teu corpo, e a forma como você se comunica através disso passa governo sobre as pessoas. As pessoas elas começam a olhar para você diferente. Elas começam a sentir segurança. Ontem eu operei uma paciente que veio de Bipitanga, são quase 500 quilômetros de distância. Por que ela veio? Porque ela falou assim, doutor Rafael, eu vejo os seus resultados, eu vejo a forma como você atende e cuida dos teus pacientes, e isso me fez sair de lá 500 quilômetros e vir aqui operar com o senhor. Então, ou seja, os meus resultados levam e passam a segurança para vocês. Por quê? Porque resultado é um banco de confiança que você constrói. Porque se eu falo que fico sem comer açúcar, por exemplo, e fico, eu estou mostrando para mim, ó, pode confiar. Se eu mostro os meus resultados aqui na internet do tratamento de varizes, eu mostro para você assim, ó, que eu resolvo o teu problema. Que eu sou uma excelente opção para resolver o teu problema. Perfeito? Então você precisa saber vender para a tua mente e para as pessoas quem é você. Isso é o papel do governante. Segunda coisa importante, você tem que ser um gestor da tua vida. Você precisa gerenciar a tua vida de forma adequada. Então, se você quer ser um governante da tua vida, organiza o teu dia, organiza a tua semana, organiza a tua vida. Porque se você não organizar a tua vida, dificilmente você vai conseguir governar você mesmo. E, por consequência, vai ser uma pessoa que não consegue governar ninguém. Teu filho não vai te respeitar, a tua esposa ou teu esposo não vai te respeitar, o teu time de trabalho não vai te respeitar. Então, saiba gerenciar. Entenda. Rafael, não sei como. Passa a andar com essas pessoas. Passa a me consumir aqui todos os dias. Vocês veem que eu acordo às 4h40, vou ler a Bíblia. Vou para academia todos os dias. Às 5h10 eu estou na academia. 6h30 eu já tenho meu ritual. Vou levar meu filho na escola. Fico lá quase 15, 20 minutos com ele. Depois eu vou para o meu trabalho. Então, ou seja, eu tenho uma rotina muito bem desenhada. E vai ter gente que fala assim, ai meu Deus do céu, mas a vida de Rafael é tão corrida. Não, não é corrida não. Essa é a vida que eu escolhi. Essa é a rotina que eu gosto. Essa é a rotina que se adequa ao estilo de vida e aos resultados que eu estou buscando. Mas tem gente que vai dizer o contrário. E aí daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também. Perfeito? Então aprenda a construir uma vida organizada através da gestão das tuas ações ao longo do teu dia. Desenha o passo que tu tem que seguir todos os dias. Pessoas que são governantes, elas têm uma rotina muito bem estabelecida. Pessoas que são desorganizadas, dificilmente as pessoas vão conseguir governar. Dificilmente essas pessoas vão conseguir liderar. Então, se você quer ser um governante da tua vida e do teu mundo, e quando eu falo do teu mundo, é da tua casa, da tua empresa, do lugar que você trabalha, das pessoas que você convive, primeiro, um passo importante é ser um bom gestor da tua vida. Desenha o passo a passo que você precisa ter ao longo do teu dia. Senão, você não vai conseguir governar nem a si mesmo, principalmente e pior ainda as outras pessoas. Perfeito? Quarta coisa importante sobre essas competências. Seja um bom comunicador. Porque você não vai conseguir governar sobre pessoas se você não conseguir falar com essas pessoas. Eu ensino muito isso aos médicos e meus alunos. Né? A forma como você se comunica com o teu paciente, a forma como você se comunica na internet, a forma como você se comunica em casa, ela vai dizer se as pessoas vão te olhar e vão primeiro compreender quem é você. Segundo, compreender quem é que você é. O que você representa na vida dela. Então isso é muito importante. Então saber se comunicar é muito importante. Tem live aqui salva no meu feed sobre comunicação. E aqui, para quem não assistiu essa live, eu vou te trazer um insight importante. Aprenda a falar de forma simples. Aprenda a falar de forma específica. As pessoas não têm tempo para ficar te ouvindo falar 2 horas, o que poderia ser falado em 30 segundos. Não sei se minha equipe está aí, mas ela sabe. Eu falo, não tenho paciência de pessoa prolixa. Seja específico. Todas as pessoas que você fosse comunicar, seja específico. O que é que você está buscando? Pronto, seja lá direto. Tum. Segundo, tua comunicação tem que trazer uma solução de um problema que a pessoa tenha. Então, quando você tem uma comunicação simples, quando você tem uma comunicação específica e quando você tem uma comunicação resolutiva, as pessoas vão se sentir atraídas por você. E quando eu falo não é atração física, é a atração de querer estar perto de você. É entender que estar perto de você vai gerar transformação na vida dela. E isso elas passam a querer te ouvir. E a partir do momento que você tem a atenção das pessoas, você começa a governar mais sobre os ambientes que você frequenta. Olha que interessante.
Olha que raciocínio do cara. Top esse que eu fiz agora aqui. Então, ser um bom comunicador é uma característica de um bom governante. Ponto. E aqui eu te dei características de uma boa comunicação. Simples, específico e resolutivo. Ponto. Se você fala de forma simples, ou seja, que todo mundo consegue entender. Se você é específico, você não fica ali, remunhando, e a pessoa não tem paciência de ouvir isso. E segundo, se você tem uma comunicação resolutiva, você passa a ser uma pessoa atraente. E as pessoas querem ser governadas por pessoas atraentes. Perfeito? Norlande botou aqui a linguagem muda de acordo com o público, exatamente. Mas entenda, se você se comunica de forma simples, você se comunica desde um juiz até aquela pessoa que não é técnico em nada. Então, quanto mais simples for a tua comunicação, mais conecta. Né? Tá lá em Salomão, né? Na Bíblia. O que é que Salomão fazia? Ele falava assim, se comunique com as coisas naturais. Semana passada eu dei um exemplo disso. Eu extraí exatamente do que está lá em Salomão. Ou seja, eu dei um exemplo para você de prosperidade e eu falei o quê? Que a prosperidade é uma semente que você planta e quanto mais você planta, ela se transforma em uma planta e quando chega no tempo certo ela frutifica. Ou seja, eu expliquei a prosperidade de vocês através da semente que eu vou plantar, que vai virar uma planta que vai frutificar a prosperidade. Então, uma linguagem simples é quando você utiliza as coisas naturais na tua comunicação. Então, em vez de querer dar exemplos mirabolantes, pega coisas da natureza e utiliza isso para se comunicar com as pessoas, exemplificando o que já acontece com a natureza. Isso não está na minha linguagem, isso está lá em Salomão, lá em Provérbios. Perfeito? Ou seja, sabedoria milenar. Perfeito? Show! Vamos lá. E aí você precisa entender quais são os ministérios da tua vida. Olha que interessante. Quando o governo ele escolhe as pessoas que vão dominar o ministério, o que ele está fazendo ali? Ele está fazendo gestão. Então você precisa entender que tua vida é feita de ministérios. O Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças, o Ministério da Educação, o Ministério da Segurança. Então desenhe os ministérios da tua vida e comece a organizar esses ministérios. Comece a governar sobre esses ministérios. Então, ou seja, se Terezinha entende que o Ministério da Saúde dela precisa abolir o cigarro, Terezinha precisa entender que ela precisa investir na mentalidade dela para que ela fale assim, eu paro de fumar a partir de hoje e ponto final, porque eu sou a governante desse ministério. Doutora Larissa antes não estava malhando, há um ano atrás. E aí Mônica começou a perturbar o juízo dela, a gente perturbar. Doutora Larissa começou a malhar e virou um hábito. Ou seja, no Ministério da Saúde, doutora Larissa, hoje, entra atividade física. No Ministério da Saúde, doutora Larissa, lá no início da live que ela resolveu entrar, na hora que eu falei que ela zero açúcar, entrou tirar o açúcar da alimentação dela. Então, olha como é interessante. Se você acessa outros governantes, você consegue governar melhor sobre os teus ministérios. E doutora Larissa é um exemplo disso. A minha mãe é um exemplo disso. O fato de ela ter acessado o meu governo fez com que ela governasse melhor o Ministério da Saúde da vida dela. Olha que top. Então, olha a importância das pessoas na tua vida. Olha a importância de você acessar outros governantes. Porque esses governantes vão te ajudar a governar melhor os ministérios da tua vida. Então, a primeira coisa, você precisa entender que tua vida é feita de ministérios. E que se você não aprender a governar esses ministérios, dificilmente o seu reinado vai crescer. Ou seja, o teu crescimento como pessoa vai acontecer. E aí volta o que eu falei na estante. Se eu não sei como governar, eu preciso fazer o quê? Eu preciso escolher os mentores. Para que esses mentores me deem sabedoria para que eu consiga administrar melhor os ministérios da minha vida. Ou seja, se eu estou ruim no Ministério da Saúde, quem é a pessoa que tem a sabedoria para me dar o acesso às informações para que eu consiga governar melhor aquele ministério? Olha que interessante. E eu te falei, você tem uma pessoa aqui que pode te ajudar nisso todo domingo, às 20h45. Como é que eu pago, Rafael? Através do tempo. Basta estar aqui comigo às 20h45, todos os domingos, no nosso programa Mentalidade. Perfeito? Ótimo. Que live, que pancada. Deixa eu beber água aqui para dar uma oxigenada no meu cérebro. A Linda falou aqui, aconteceu comigo, eu não queria ir para academia, detestava e hoje não consigo deixar de ir nenhum dia. Pois é, você aprendeu a governar sobre o Ministério da Saúde da tua vida. Não sei se foi alguém que te estimulou, mas se essa pessoa te estimulou,
Ela te deu a capacidade e as ferramentas para que você governasse. Então hoje no governo da tua saúde, no quesito academia, ó, nota 10. Ou seja, você está sabendo governar bem esse segmento. Dulce botou aqui, doutor, se você tira o açúcar, pode usar mel? Ai, Deus. Tira tudo. Mas só de tirar o açúcar refinado já tá valendo. Mas o meu ministério aqui da saúde, ele é rígido, certo? Eu não gosto de me sabotar. Então eu tiro tudo. O único açúcar que entra aqui é da fruta. Ponto. Ou seja, eu vou comer alguma fruta. Beleza? Mas só o fato que você pode ir administrando esse ministério. Mas se você quer ser um governante, vai ter nota 10, você tem que ser fiel ali. A Olinda botou que sim, uma amiga me estimulou. Pois é, a importância de você acessar outros governantes. Então, ou seja, se eu sei que a academia é importante e eu não quero malhar, eu vou acessar pessoas que governam nessa área. Olha a importância do ambiente. Olha a importância de acessar pessoas que são governantes naquela área que eu não estou conseguindo ser. Perfeito? Vamos lá. E isso é importante por quê? Porque aí você entra num ponto que falaram aqui mais cedo, né? Porque o sintoma de uma pessoa que não governa, sabe o que é? Ela começa a querer achar culpado pro fracasso dela. Ah, eu não consigo, é porque meu marido não come açúcar e aí isso me prejudica, eu não consigo ficar sem comer açúcar. Ah, eu não malho porque minha vida é muito corrida, é porque meu patrão não me dá tempo. Isso é desculpa esfarrapada. Se você é um governante, você não tem desculpa para dar. Você vai aprender a gerenciar. Isso é muito interessante. Quando eu fazia residência, todos os meus colegas falavam assim, não dá para malhar na vascular não. Residente vascular não malha. Sabe que horas eu ia malhar? 9h45. Eu não queria nem saber. Quando eu entrei em medicina, falaram assim, estudante de medicina não consegue trabalhar. É impossível um médico hoje que faz medicina conseguir trabalhar e conseguir tirar notas boas e ser um bom médico. E ser um bom estudante de medicina. Eu não só trabalhei durante os 6 anos de medicina, como eu fui um dos melhores alunos, tá bom? Então, se você perguntar a qualquer colega meu, você vai ver que eu era um dos bons alunos da minha época de faculdade. Mesmo trabalhando. Por quê? Porque eu sou governante da minha mente. E ninguém vai dizer pra mim que é impossível, desde que eu diga que não. Então, se falaram, eu falei, vamos ver, vamos governar sobre essa área. Então, ou seja, eu precisei ser um bom gestor da minha vida. Porque para mim conseguir trabalhar e fazer medicina, eu precisava ser um bom gestor do meu tempo. Então, ou seja, esse Rafael que você está vendo aqui hoje não foi mágica. Ele foi construído no percurso. Eu sempre falo isso. A pessoa que você se transforma, ela não nasce no passe de mágica. Ela é construída no percurso. E aí quando você tem os resultados, fala assim, é porque ele é superdotado. Não, meu amigo. É porque ninguém viu as noites que eu passei acordado. Ninguém via quando sábado e domingo eu estava dando aula e os meus colegas estavam descansando. Então ninguém viu a quantidade de livros que eu leio. Ninguém vê a quantidade de podcast. Quando você vê ali na academia malhando com aquele fone de ouvido, eu tô ouvindo podcast. Eu tô ali, treinando minha mente. Perfeito? Então eu sou resultado de uma série de decisões que eu tomei no meu percurso. E eu serei o resultado lá na frente de uma série de decisões que eu tô tomando hoje. Perfeito? A Olinda passou aqui, no meu caso, sou estudante de medicina, ainda trabalho como enfermeira e faço atividade física. Exatamente, Olinda. Então, ou seja, você é uma boa gestora dos ministérios da tua vida. Então, ou seja, quando você é um bom gestor dos ministérios da tua vida, você consegue prosperar e consegue fazer o que aquelas pessoas que dão desculpa dizem para você que não pode, que não é possível. O impossível, ele só existe na mente daqueles que são fracassados. O que você quer, você pode. Agora você tem que bancar o preço. Então, ou seja, quando eu falei que eu ia conseguir trabalhar fazendo medicina, eu banquei. Ou seja, eu dormia menos, eu acordava mais cedo que todo mundo. Final de semana, em vez de descansar, eu estava trabalhando. Então é assim, o jogo era a vida. Ou seja, o teu sucesso ele é condicionado às tuas decisões. O preço que você aguenta pagar. Perfeito? Não estou mandando todo mundo fazer isso não. Estou dizendo que eu fiz assim. E eu tenho os meus resultados por conta disso. Beleza? Simbora. Segunda ferramenta. Não ande sozinho, mas seja seletivo nas pessoas que você seleciona para caminhar juntos com você. Olha que interessante, isso para mim é o ponto mais importante dessa live de hoje. Porque a Olinda deu exemplo aí. Ela falou que ela não conseguia malhar, ela começou a andar com uma amiga que malhava e essa amiga dela condicionou ela a criar o hábito de academia. E hoje ela governa sobre o Ministério da Saúde e Fitness. Beleza? Então olha que importante. Primeiro você precisa entender que você não vai sozinho. Hoje, para acontecer o que acontece na minha carreira profissional, eu tenho um grupo de pessoas que me cercam. Eu tenho o Marco, que é meu gestor de tráfego.
Eu tenho Mônica, que é a minha mente fora da minha mente. Eu tenho Yali, que trabalha comigo. Eu tenho Val, que trabalha comigo. Eu tenho o apoio de meu pai e minha mãe, não só na parte lá da clínica, mas também na ajuda, no treinamento de Léo e me dando esse suporte. Então, ou seja, existe um grupo de pessoas ao meu redor. Só que essas pessoas, elas não vieram do nada. Elas foram selecionadas de acordo com alguns critérios que eu estabeleço para ficar perto de mim. Então, se você vê lá o ritmo da minha equipe, da clínica, quando a gente vai para outros ambientes, por exemplo, Yali, que às vezes vai para o centro cirúrgico comigo, e Yali, quando chega no centro cirúrgico, ela fala assim, misericórdia, é outro ritmo. Por quê? Porque você escolhe as pessoas que você traz para perto de você e essas pessoas precisam ir no teu ritmo. Então, normalmente a pessoa quando vai no meu ritmo, ela sai. Dificilmente a pessoa que vai no ritmo lento, ela fica perto de mim. Porque o meu ritmo é diferente. Isso é muito interessante porque você vai ver, por exemplo, para fazer um prédio aqui hoje no Brasil, você vai demorar uns 2 anos. Mas se você contratar uma equipe de engenharia de Dubai, ele vai fazer isso em 6 dias. Se você contratar uma equipe de engenharia para fazer um prédio que seja do Japão, eles vão fazer em 4 dias. Por quê? Porque o ritmo é diferente. Então você precisa primeiro saber qual é o teu ritmo. Para saber qual é o tipo de pessoa que vai vir junto com você. Ou seja, para você saber qual é o tipo de pessoa que você vai andar. Perfeito? Então isso é extremamente importante. O meu ritmo é meu ritmo. E eu não vou ter que parar o meu ritmo para deixar a pessoa me acompanhar. Esquece. Muita gente que veio junto comigo, né, nesse percurso, às vezes falava assim, Rafael, você está indo rápido demais. Sabe quando a pessoa chega para você e fala que você está indo rápido demais, sabe o que é? É porque ela está dizendo assim, ó, eu não aguento mais te acompanhar. Eu vou precisar ficar. E aí você tem que ter 2 sabedorias nesse percurso. Primeira sabedoria, que você não pode parar o teu ritmo para querer deixar a pessoa te acompanhar. Se a pessoa quer crescer junto com você, meu amigo, ela tem que aguentar teu ritmo. Segundo, você tem que desapegar disso. Ah, Rafael, mas você está sendo muito frio. Não, não é sobre ser frio, não. Você não pode deixar de prosperar porque a pessoa está dizendo que não está conseguindo te acompanhar. Ou ela se adapta e vai no teu ritmo e vai colher os frutos do teu sucesso junto com você, ou ela vai ter que ficar. E um dia, isso é muito engraçado, que tinha um grupo da escola, né, que eu tava nesse grupo, e um dia numa live eu falei assim, que os amigos da infância ficam na infância. Foram me bloquear do grupo. Olha o nível de imaturidade emocional dessa pessoa. Quando eu falei que os amigos da infância ficam na infância, é porque se teu comportamento muda e a pessoa que está andando com você, ela não muda, ela vai ficar. Infelizmente, vai ficar. Então, ou seja, os amigos da infância, desde que eles estejam ainda lá na infância, eles vão ficar lá. Porque a tua mente mudou. Se a pessoa não mudou junto com você, ela vai ficar, infelizmente. E tá tudo bem. Perfeito? E se você não está tendo essa capacidade de lidar com isso, vai lá na internet e bota meditação do desapego, para te ajudar a desapegar disso. Perfeito? Então isso é muito importante. Você precisa entender que você não dá para andar sozinho. Segundo, você precisa entender que as pessoas têm que escolher o ritmo que elas querem andar para saber qual tipo de pessoa que ela vai escolher para andar junto com ela. Então o meu ritmo é rápido. Eu não sei se quem entrou aí, esse Prêmio Móveis, esse é Éder. Se for ele, esse é um tipo de pessoa que anda comigo. Ô Éder, se for tu, fala aí que é tu. Que eu acho que Prêmio Móveis é ele. Então assim, eu fiz a construção agora da clínica e eu passei por muita raiva, né? Eu tive que me espiritualizar. Acho que dos momentos da minha vida que eu mais me apeguei a Deus foi dessa vez. Pronto, é Éder aí. Então já vou fazer o nome dele aqui. Então assim, ó, da marcenaria que eu conheço hoje aqui, ó. Esse bicho vai no meu ritmo. Eu falei com ele que a partir de hoje, todas as obras que eu fizer, é ele que vai fazer. Então, ou seja, ele tem um crédito comigo, por quê? Porque é um cara competente, é um cara que é rápido, é um bicho que vai no meu ritmo. Então, ou seja, esse é o tipo de pessoa que caminha junto comigo. Perfeito? E eu tô aqui fazendo o nome dele, por quê? Porque ele tá tendo crédito. Ele só vai perder o crédito comigo a partir do momento que ele romper esse crédito. Então, assim, desconheço marcenaria tão eficiente igual desse bicho aqui, ó. Éder, Prêmio Móveis. Então, para quem tá precisando de marcenaria, ó, já tô fazendo o mexão dele aqui. Por quê? Porque é um cara que atende o que eu quero, tá entregando antes do prazo que eu esperava e ele conseguiu mudar meu conceito de marcenaria. Eu tava com uma equipe de marcenaria que não me entregou quase o dobro do tempo. E porque eu fiquei pressionando. Então, ou seja, você precisa saber qual é teu ritmo. E você precisa saber quais são as pessoas que vão no teu ritmo para que você leve essas pessoas junto com você. Porque dificilmente você vai governar sozinho. Esquece. Para que hoje o Grupo Rafael Alves tenha o sucesso que ele tem,
Para que eu consiga tratar e operar pacientes de todo o Brasil, existe um grupo que está ao meu redor. Como eu falei, existe Ali, existe Val, existe Mônica, existe Marco, existe minha mãe, existe meu pai. Então esse grupo que faz o meu grupo, o meu governo ser um governo forte. Porque eu tenho ministérios que eu controlo e eu tenho ministérios do meu território que eu tenho pessoas que governam. Então, ou seja, hoje, para que vocês me achem na internet, existe um ministério da internet, que é Marcos que controla. Para que vocês consigam ter a assistência que vocês têm hoje com o tratamento comigo, existe um ministério que é Yali que governa. Para que vocês consigam marcar a consulta comigo, existe um ministério que é Val que governa. E existe um vice-governador que é Mônica, porque Mônica governa junto comigo. Só que para Mônica governar e ser minha vice nesse governo da minha empresa, ela precisou passar por vários processos. E se você conhecer todo esse time, você vai ver que todo mundo vai no meu ritmo. Todo mundo aqui vai no meu ritmo. E é tão doido que quando entra alguém com ritmo mais lento, a menina fala aqui não dá para ficar com a gente, porque o ritmo dessa pessoa é lento. Então, ou seja, aqui o segundo ponto, tá bom? Saiba qual é o teu ritmo. Qual é o ritmo de governo que você está construindo para a tua vida. Definiu o teu ritmo, pronto. As pessoas que vão chegar, você precisa saber se essas pessoas estão no teu ritmo, para que você não atrase o teu crescimento. Porque o teu crescimento está condicionado a você entender, primeiro, como eu falei, que você precisa controlar o governo da tua mente. Segundo, você precisa entender que você não cresce sozinho, você precisa de pessoas. E para você saber quais são as pessoas que vão caminhar junto com você, você precisa saber o teu ritmo, reconhecer o ritmo da pessoa e saber se ela está disposta a ir na mesma direção. Porque esse é um outro problema. Você escolhe a pessoa, mas a pessoa está na direção oposta a você. Esquece, não vai rolar. A pessoa, ela precisa estar na mesma direção que você. Ela precisa estar na mesma velocidade que você vai. E aí entra o plus, que é a pitadinha que eu coloco, porque meu governo é muito grande. É aumentar a altitude. A altitude é o terceiro ponto. É você adaptar o teu time a aguentar pressão. Parece muito fácil ser quem eu sou. Parece muito fácil ter a clínica a tempo. Parece muito fácil o sucesso que eu estou tendo como médico. Mas quem é do meu time sabe o que é que eu passo. E a minha advogada que está aí assistindo, ela sabe o que é que eu passo. O que eu já passei, o que eu passo e o que eu vou passar lá na frente. Só que eu estou tracionando primeiro a minha mente para suportar a pressão. É por isso que vem zero açúcar, por isso que vem zero álcool, por isso que vem Muay Thai. E eu vou pressionando, é igual uma chave de fenda, eu vou apertando. Por quê? Porque eu preciso, para subir de altitude, eu preciso ter fôlego para aguentar a altitude. Perfeito? Porque quanto maior a altitude, menos ar. Então, ou seja, tu precisa condicionar teu cérebro para o crescimento. Lembra? Quando você saiu da barriga da tua mãe, meu amigo, você teve que respirar, senão você morria. A mesma coisa, ó. Você precisa aprender a controlar a tua respiração para na hora que tu aumentar a altitude, você consiga suportar. E ao mesmo tempo, você precisa treinar o teu time, ó, para ele aguentar o aumento da altitude. Então, ou seja, quando eu faço reunião de terça e eu boto o Yali para apresentar, eu boto Mônica para apresentar, eu apresento, eu boto o Val para apresentar, eu estou aumentando a altitude da minha equipe. Eu estou mostrando para ela o seguinte, ó, a gente está na mesma direção, a gente está na mesma velocidade, só que eu estou aumentando a altitude. E eu preciso ensinar vocês, ó, a subir e aguentar o ar rarefeito. E aí eu preciso entender quem vai aguentar. E quem não aguentar vai ter que ficar aqui, porque eu vou continuar subindo, eu não paro. E eu preciso treinar a minha mente e treinar o meu time a condicionar isso na mente dele. Então, suportar a pressão é o terceiro ponto, é o terceiro princípio para você ser um governante que vai expandir teu território para as outras áreas. Perfeito? Então, se você quer expandir o teu território, se você quer crescer profissionalmente, se você quer crescer dentro da tua casa, você precisa aumentar a altitude. E aumentar a altitude é condicionar teu cérebro a aguentar pressão. Não é nem desafio, é pressão. Perfeito? E isso é muito importante, por quê? Porque é nessa hora que a gente descobre quem é que vai conseguir prosperar mais. Quem é que vai conseguir liderar sobre pessoas. Perfeito? Isso é extremamente importante. Por quê? Porque se a gente não aguenta, a gente tem que entender. Pô, Rafael, eu não aguento, velho. Pra mim tá aqui, pra mim já deu. Ó, pra mim aqui já tá bom. Certo? Simbora, grande Éder. Feliz, velho. Feliz de ter você dentro desse time. A gente tá construindo uma das clínicas mais tops aqui do Brasil. Escreve o que eu tô falando pra vocês.
Não é prepotência, é contundência. Deixa a clínica ficar pronta que vocês vão ver o que é que a gente está construindo ali no Multiplace. Perfeito? E Éder aí é um dos caras que está participando disso e eu tenho muito orgulho desse bicho estar aí trabalhando com a gente. Tá bom? Valeu, meu irmão. Perfeito? Então é sobre isso. A gente precisa condicionar a nossa mente, a gente precisa condicionar as pessoas que estão ao nosso redor a suportar mais pressão. Mas o nível de pressão, né? O nível de pressão que você suporta vai de acordo com o que você está buscando. O que eu estou buscando é muito alto. Para onde eu estou indo é alto. E é por isso que eu me condiciono a pressão. É por isso que eu vou apertando um pouco mais. E é por isso que eu aperto o meu time também. Porque eu preciso saber quem é que vai aguentar aí junto comigo. Né? No meio do caminho alguns vão ficar. Já ficaram alguns. E aí entra aquelas coisas, né? Isso eu aprendi na Bíblia. Aprenda a agradecer pelos que chegam. Aprenda a agradecer pelos que vão. Aprenda a agradecer pelos que chegam. Aprenda a agradecer pelos que vão. Lembra, Deus sabe de tudo. Às vezes Deus está tirando pessoas da tua vida porque Ele viu algo que você não está vendo. E às vezes a gente não tem maturidade de entender isso. Se Deus te tirou alguém, é porque Ele sabia que esse alguém talvez vai te causar um malefício lá na frente. Então agradeça pelos que estão chegando e agradeça também pelos que partiram. Aprende a desapegar disso aí. Porque às vezes a gente fica tão apegado e fica sofrendo. Não, desapega. O teu futuro é no presente. E quanto mais você está preso no passado, mais o teu futuro vai ficar travado. Então, agradece pelos que chegam e agradeça pelos que vão. Porque os que vão precisaram ficar no percurso. Perfeito? Desapega. Desapega. Não estou dizendo que é fácil. Eu sofri pra caramba. Pessoas já sacanearam comigo. Pessoas foram embora e foram para concorrência. Pessoas me abandonaram no meio do percurso. Pessoas me deixaram na mão no meio do percurso. Não é fácil. Ser quem eu sou não é fácil. Chegar onde eu cheguei também não digo que é fácil. Você vai ser sacaneado. Você vai ser... Pessoa vai te abandonar. Pessoa vai chutar o balde e vai te largar no meio do percurso. Na hora que você mais precisa, a pessoa vai se embora. E você vai ter que ser forte. Por isso que eu tô falando, ó. Treina a aguentar a pressão. Porque senão você buga no meio do caminho. Beleza? Quarta coisa, quarto princípio. Pare de se preocupar com quem não gosta de você. Entenda, nem Deus agradou a todo mundo, não vai ser você que vai agradar, meu filho. Esquece. Para de se preocupar com quem não gosta de você. Quem não gosta de você, que fique. Perfeito? Então isso é maior, isso é muito importante. Porque maior, lembra assim, ó, quanto maior você fica, mais pessoas vão deixar de gostar de você. Não tem jeito. Eu falo sempre isso, eu treino muito isso no meu filho. Né? Eu treino muito isso em Mônica, porque eu estou treinando Mônica para ser uma grande líder. Ela está se transformando nisso já. Ela já é uma grande líder. Só que para onde a gente vai, eu preciso apertar um pouquinho mais ela. Então, das pessoas que estão no meu grupo hoje, a que eu mais aperto é Mônica. Porque Mônica é 100% que eu confio. É a pessoa que sabe tudo da minha vida. É a pessoa que eu confio 100%. Então, eu preciso fazê-la suportar a pressão do que a gente vai. Para onde a gente está indo é um lugar grande, que eu não consigo dizer aí do tamanho, mas eu preciso de pessoas. E hoje, Mônica é a pessoa que eu mais aperto. E ela sabe disso. Perfeito? Então, voltando a esse princípio. Para de se preocupar com as pessoas que não gostam de você. Essa semana eu passei por uma situação, né, que uma blogueira chegou aí e falou de um Rafael vascular, que não era eu. Alguém partiu do pressuposto que era eu e começou a descer um sarrafo em mim no TikTok. Eu estava trabalhando, quando eu terminei, Mônica falou assim, velho, tem alguém te regaçando lá no TikTok. Aí eu fiquei calmo, falei, vamos lá ver o que é que tá acontecendo. Aí a Mônica falou assim, tá nervoso não? Eu falei, tô de boa, tô de boa. Primeiro, eu preciso entender o que tá acontecendo. Segundo, a gente vai achar uma solução. Então a gente sentou, entrou em contato com a advogada orientou o que tinha que ser feito, a gente fez e a gente conseguiu contornar a situação. Então aqui você precisa entender, primeira coisa, quanto maior você fica, mais pedradas você vai tomar. Você precisa se preparar para as pedradas. Então, todos os princípios que eu ensinei aqui hoje é para chegar nesse fim da live, que é exatamente isso. Quando você se prepara no processo e você chega nesse quarto princípio, que é parar de se preocupar com as pessoas que não gostam de você, você vai entender que vai acontecer isso, é inevitável. Quanto mais você cresce, mais inimigos você vai ter, porque nem todo mundo vai aceitar o teu crescimento. Ponto. Esquece. Quanto mais você cresce, mais inimigos você vai ter, porque tem gente que saiu do mesmo lugar que você saiu, não conseguiu chegar lá, e o teu sucesso denuncia o fracasso dela. E ela não vai aceitar isso. E ela vai ficar com a pedra na mão, esperando um deslize teu para ela arrumar aquela pedra para ver se te derruba. Então por isso você tem que trabalhar a tua mente para isso. Por isso que você precisa treinar a tua mente a lidar com a pressão. Por isso que precisa lidar a tua mente a lidar com a frustração. Isso é muito importante. Perfeito? Então,
esse fechamento é exatamente para você ter muita clareza disso. Eu falei disso em uma live, eu fiz uma live específica sobre isso, mas eu vou trazer um pouquinho desse conceito. Que é o quê? A régua da reputação. O que é a régua da reputação, Rafael? É o seguinte, tá aqui Rafael e tem mais 3 pessoas. Se Rafael agradar essas 3 pessoas, elas vão me dar uma nota alta. Então, na régua da reputação daquele momento, a minha reputação está lá em cima. Só que, se eu desagradar essas pessoas por algum motivo que pode acontecer, essas pessoas vão baixar a nota que elas me dão na reputação. Então, ou seja, a minha régua da reputação cai. E se tu não trabalha a tua mente para ter muita clareza do que você é, do que você busca e do que você representa, você fica condicionado à opinião dos outros. Então, ou seja, o que aconteceu comigo essa semana é exatamente isso. A pessoa não sabe quem eu sou, ela não sabe a veracidade do que foi dito, ela não sabe se eu realmente sou a pessoa que a pessoa estava falando, e ela vem o quê? Com 1000 pedras da mão para arrumar na minha cabeça. Se eu não tenho muita clareza do que eu sou, se eu não tenho muita clareza do que eu quero e do que eu represento, eu entro em depressão nessa hora. E eu fico assustado. E aí nessa hora vem o quê? Tá vendo? Para que você foi para a internet? Para que você quer estar em todos os canais digitais? Para que você quer ser holofote? E aí você faz o quê? É verdade, eu vou parar. Eu vou cancelar minhas redes digitais. Então, só que isso é para os fracos. E o que eu estou te ensinando aqui é ser uma pessoa forte. Eu estou te ensinando aqui a aprender a governar a tua vida. Para que você não fique condicionado à opinião de pessoas que nem sabem quem você é. Para que você não fique condicionado à opinião de pessoas que estão falando em verdade sobre você. Porque quando você sabe tua verdade, você não condiciona o teu fracasso ou o teu sucesso ao que pessoas que nem te conhecem, que nem sabem da tua história e que nem sabem a veracidade do que estão falando, fim te julgar. Perfeito? Então isso é extremamente importante. Só que eu não conseguiria falar isso para você se eu não criasse essa linha de raciocínio. Se eu não desenvolvesse todos esses princípios antes para chegar nesse ápice da live e você ter clareza do que eu estou te falando. Para você entender que existe um processo de construção para chegar nesse nível. Nesse nível que você não fica condicionado a deixar de fazer uma coisa ou parar de fazer porque pessoas estão querendo te jogar pedra. Lembra, dentro dos teus canais digitais e da tua vida, sempre vai ter 3 tipos de pessoas. Pessoas que são neutras, aquelas pessoas que te seguem ou que frequentam a tua vida de forma neutra. Segundo, pessoas que são fãs de você, pessoas que vão te ajudar a crescer, pessoas que vão te motivar, pessoas que na hora que o bicho pegar, ela vai estar ali do teu lado. E a terceira pessoa é aquela que está ali, parecendo uma serpente, esperando o momento de um deslize para ela arrumar a pedra, para ela tentar te paralisar, para ela tentar te desmoralizar. E se você não tiver clareza disso, você vai sofrer no processo. Você vai sofrer no percurso. E você vai deixar de prosperar porque você está com medo dessas pedradas. Entenda, aprenda a se posicionar. Se você fica em cima do muro da vida, nem o lado de cá, nem o lado de cá vai confiar em você. Essas pessoas vão te passar a rasteira. Então, primeira coisa, se posicione. Deixe muito claro para as pessoas quem você é, quais são os teus valores, quais são os teus princípios, quais são as coisas que você negocia, as coisas que você não negocia e ponto final. Só que a partir do momento que você se posiciona e você assume o governo da tua vida, você vai construir pessoas que gostam de você e vai ter pessoas que não gostam e tá tudo bem. E tá tudo bem. Os que não gostam podem ir embora. Os que gostam ficam e vêm aprender com você. Então quando eu resolvi fazer essas lives de domingo, por exemplo, eu resolvi várias críticas. Me chamaram de blogueiro, me chamaram de pastor, me chamaram de coach. Eu tô cagando pra isso. Eu tô cagando pra isso. Mas eu sei qual o nível de transformação que eu tô gerando aqui todo domingo pra vocês. Então, ou seja, eu tô cagando pra quem tá reclamando disso. Quem tá reclamando vai embora. Mas quem quer aprender, fica aqui e vem sofrer transformação junto comigo. Então, ou seja, se no dia que essa pessoa me chamou de coach, eu ficasse com medo e falar, vou parar de fazer, porque estão me rotulando de coach. Eu falei assim, filha, deixa eu dizer uma coisa. Eu faço isso porque eu gosto. Eu resolvi compartilhar o conteúdo que eu tenho. Eu resolvi compartilhar o outro Rafael, além do médico que eu sou. E quem quiser, que fique. Quem não quiser, que vá. Ó, agradeça pelos que chegam e agradeça pelos que vão. Só que para isso, meu amigo, você tem que pegar toda essa trilha que eu construí aqui hoje nessa live e ter muita clareza fundamentada em tudo que eu te compartilhei aqui hoje. Porque a partir daí, quando você descobre quem você é, quando você descobre o que você precisa ser para ser um governante, ninguém vai te parar mais. Ninguém vai te parar mais. E é nessa hora que você vai entender o teu propósito. É nessa hora que você vai entender aonde é que você vai chegar.
e que ninguém vai te parar. A única pessoa que pode te parar é aqui, ó, a tua mente. Mas se você aprendeu a controlar ela, você aprendeu a treinar ela a viver o desconforto, você aprendeu que você precisa saber quem você é e a velocidade que você quer ir, para saber quem são as pessoas que você vai deixar por perto, quem são as pessoas que você vai deixar no meio do caminho, a tua vida passa a ter outro propósito. Perfeito? Então era isso que eu queria trazer para vocês, tá bom? Eu falei que os próximos 2 meses vai ser nesse nível aqui. Eu estou desenhando live por live para fazer só conteúdo transformador na mente de vocês, tá bom? Todas as lives ficam salvas, tá bom? Todo domingo às 20h45 vai ser nesse nível para cima, tá bom? E se você conhece alguém que precisa ouvir esse tipo de conteúdo, se você conhece alguém que merece esse conteúdo, essa live vai ficar salva, você vai pegar o aviãozinho e vai compartilhar com ela, tá bom? Preparem-se que o próximo domingo o nível ainda vai mais alto. É daqui para cima, perfeito? Se você quer transformação, lembra que eu falei? Paga com o preço do tempo de estar aqui todo domingo às 8h45. E eu te garanto que cada domingo você vai sair daqui com outro nível. A cada dia você vai crescer mais, e mais, e mais, e mais. E você precisa pagar apenas com o preço do tempo. Está aqui todo domingo às 20h45 comigo, tá bom? Beijo no coração, um excelente domingo, uma semana transformadora depois desse conteúdo. Para quem chegou depois, vai ficar salva, assiste. Porque eu tenho certeza que tua semana não vai ser mais a mesma. Beleza? Show! Vou deixar salva, tá bom? Muito, muito obrigado pela audiência. Hoje a gente botou para descer aqui, viu? Gostei da audiência, uma galera boa. A gente conseguiu manter aí um nível massa nessa live. Agora eu vou tomar café, que nem café eu tomei ainda, tá bom? Beijo no coração. Fui!